Vários aspectos aí para comentar. Eu começo pelo caso do Supremo Tribunal Federal. O Jair Bolsonaro, repito que eu já falei muitas vezes nesse programa e no meu trabalho, ele blindou o Dias Toffoli contra a CPI da Lava Toga, aquela que iria investigar o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que obviamente poderia acabar resvalando em algum outro ministro, e investigaria inclusive pela abertura do chamado inquérito das fake news, que veio a atingir mais tarde a militância bolsonarista mais aloprada, que fica aí fazendo vídeo de ameaça a ministro do Supremo, que taca fogos no prédio do Supremo Tribunal Federal. Isso atingiu a militância bolsonarista por meio do seu relator, Alexandre de Moraes, designado sem sorteio pelo Dias Toffoli. E o Bolsonaro fez pressão pela retirada de assinaturas de senadores, tanto ele quanto o filho Flávio Bolsonaro, enquanto o Toffoli segurava no Supremo Tribunal Federal a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, quando ele mandou, falei na semana passada nesse programa, paralisar todas as investigações do país baseadas em dados do COAF. Então esse Bolsonaro que posa de valente contra o Supremo é o mesmo que atuou para impedir a instalação de uma CPI da Lava Toga. Para indicar o Cássio Nunes Marques ao STF, o Jair Bolsonaro pediu o aval do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que ainda segura até hoje um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo concedido por um órgão do Tribunal de Justiça aqui do Estado ao Flávio Bolsonaro, porque ele era deputado estadual na época em que os crimes teriam ocorrido, e aí, pela jurisprudência do Supremo, ele acabaria, né, pelo que dá a entender a decisão do Supremo, que nunca decide com todos os detalhes possíveis, prevendo todas as possibilidades, que ele perderia o foro. Mas aí o órgão foi lá e passou aquele paninho, deu o foro privilegiado. E o Gilmar o que faz? Não bota para pautar, não coloca em julgamento essa questão, espera um monte de decisões, Superior Tribunal de Justiça, vai aliviando a barra do Aécio aqui, vai fazendo outras coisas e nada do recurso do MP do Rio ser julgado. Então, se o Bolsonaro é valente contra o Supremo Tribunal Federal, como os otários que acreditam na claque virtual dele pensam, por que ele não pede o impeachment do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes? Ora, porque o Bolsonaro é aliado desses ministros nessa frente ampla pela impunidade, que a família dele tem telhado de vidro. O Dias Toffoli está lá votando tudo a favor dos petistas, principalmente o Lula. Gilmar Mendes está lá votando tudo a favor dos tucanos, e aí vota com o Toffoli e o Lewandowski para aliviar a barra do petista. E a gente vai ver mais à frente o Toffoli e o Lewandowski possivelmente ajudando Gilmar Mendes a aliviar a barra dos tucanos também. Então é tudo um festival de hipocrisia. É bom que fique claro. Agora, quando o Jair Bolsonaro fala, outro aspecto, são muitos a comentar, que a CPI da Covid tem o objetivo de produzir um relatório sacana contra o governo federal, ele sempre acha que vai haver uma sacanagem contra ele sempre usa esse linguajar, na verdade, ele sempre usa esse linguajar quando ele sabe que ele pode ser responsabilizado em razão dos podres cometidos por ele ou pela sua família. Vocês lembram da reunião de 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado pelo então ministro do STF, hoje aposentado, Celso de Mello? Ele falava, não vou esperar fuder minha família ou amigo meu. E era por isso que ele queria trocar o diretor-geral da PF. Porque a investigação, o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, tinha chegado na superintendência da PF no Rio de Janeiro, como eu já contei aqui em detalhes nesse programa. O vídeo está lá no YouTube, viralizou. Então ele sempre se coloca como vítima. Ele nunca usa uma linguagem de alguém que cometeu irregularidades ou que está numa família que possa ter cometido ilicitudes, como apontam investigadores. E aí todo mundo vai sacaneá-lo, né? Sacanagem, fuder, essas coisas, essas palavras aí chulas que ele usa nessa questão para posar de vítima. Tem um lado do Bolsonaro que posa de vítima, tem outro que posa de valente. Nesse ponto é igual Lula. Vocês leiam uma entrevista antiga do marqueteiro lulista, João Santana, dizendo que o Lula tinha dois aspectos, e eram justamente esses. O valente contra as elites e tal, que é aquele aspecto de populista mesmo, e o de vítima, também de forças mais poderosas do que ele. E varia fazendo esse jogo duplo para ganhar maior popularidade. Nesse ponto, não estou dizendo que eles são iguais em tudo, não, mas nesse ponto
eles trabalham nas mesmas frentes. Então vamos lembrar do que se trata essa CPI, o que está lá nesse escopo original do requerimento. Está aqui, vai apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e o agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. Crimes de responsabilidade não envolvem só corrupção, não, é bom deixar claro. Se um presidente da República deliberadamente deixa de comprar vacinas para o seu povo no meio de uma crise sanitária e as pessoas morrem porque elas não foram vacinadas, os parlamentares têm toda a prerrogativa constitucional para fazer as devidas apurações, para responsabilizar esse presidente da República e para afastá-lo do cargo. É bom que as pessoas tenham isso em mente. Tem crimes que envolvem, como consequência indireta, mortes da população, que são eventualmente até mais graves do que certos desvios de dinheiro público, que são igualmente graves, e eu posso falar porque eu peço a responsabilização e a punição, cobro tudo isso todo dia nesse programa, independentemente do ponto do espectro político e ideológico em que essas pessoas estejam. Não sou amigo de bandido para ficar defendendo. Então, o escopo da CPI é as ações e omissões são as ações e omissões do governo federal e o agravamento da crise sanitária no Amazonas. Então teve o requerimento subscrito lá por mais de 30 senadores, 32, né? O mínimo de assinaturas era 27, e por isso a CPI tem de ser instalada conforme manda a Constituição, conforme mandam as regras pré-estabelecidas, como eu sempre falei, na época da CPI da Lava Toga, inclusive, quando o próprio Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado, engavetava os pedidos de impeachment sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. A CPI da Lava Toga, portanto, era uma alternativa pela omissão do então presidente da Casa Legislativa. Isso sempre foi assim. Muito bem. Então tem lá todo um escopo, e agora o que o presidente Jair Bolsonaro, a sua família, a sua clã querem fazer? Eles querem aumentar o escopo, que é apurar tudo justamente para resultar em nada. Então eles querem apontar apurar desvios ocorridos na esfera estadual e municipal. Houve desvios? Bom, isso aí está tudo sendo apurado. Tudo não. Porque lá no Amazonas não está sendo devidamente apurado. Agora aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho um programa local que eu faço com a equipe maravilhosa da Band News do Rio, a gente comenta aqui diariamente os desdobramentos da investigação sobre os desvios na área da saúde, que atingiram o então governador Wilson Witzel. E houve uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, aquela chefiada pelo Augusto Aras, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Então a subprocuradora bolsonarista, Lindora Araújo, ela, curiosamente, ela pediu a prisão do Wilson Witzel, e a prisão do Wilson Witzel, na época, foi negada pelo ministro Benedito Gonçalves. Agora, o Wilson Lima, que é governador do Amazonas, também suspeito, ele é suspeito aqui dos desvios, né? Eu estava tentando pegar aqui o caso específico, investigado por fraudes em compras emergenciais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A subprocuradora Lindora Araújo negou o pedido de prisão feito pela Polícia Federal contra o Wilson Lima. Ela pediu a prisão do Wilson Witzel, que foi negada pelo ministro Benedito Gonçalves, mas a PF pediu a prisão do governador do Amazonas, Wilson Lima, e ela negou, e foi seguida pelo ministro relator Francisco Falcão. Então, também pode haver aí 2 pesos e 2 medidas. E o Randolfo Rodrigues, muito bem, aliás, na reação a esses pitis bolsonaristas, primeiro ele disse o seguinte: a violência costuma ser uma saída para os covardes, que têm muito a esconder. Isso se referindo a essa declaração do Bolsonaro de quem queria sair na porrada com ele próprio, com o Randolph, nessa gravação aí do Cajuru. Repito a frase do Randolph, que é muito boa. A violência costuma ser uma saída para os covardes que têm muito a esconder. E ele continuou: não irão nos intimidar, especialmente porque sabemos que a fraqueza desse governo está em todos os âmbitos. Nossa única briga será pelo povo, pela vacina e por comida na mesa. Essa foi a declaração do Randolph. E aí depois, ele ainda, falando sobre a tentativa de ampliação do escopo da CPI para investigar estados e municípios, ele falou: pode começar ouvindo o governador do Amazonas. Então,
está aí rebatendo as provocações, para dizer o mínimo, né, um eufemismo diante dessas ameaças de porrada e tal da família Bolsonaro. Ele fala, então, quer investigar os governadores? Então vamos investigar lá o aliado de vocês, né? O governador do Amazonas. É óbvio que as investigações na esfera local elas deveriam ser feitas pelas assembleias legislativas estaduais ou pelas câmaras municipais, as câmaras dos vereadores. Esses podem instalar o equivalente a uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essas responsabilidades. Essas responsabilidades também estão sendo apuradas e apontadas, até com denúncia, com pedido de prisão, pela Procuradoria-Geral da República. Então, por que a CPI da Covid-19 é contra ações e omissões do governo federal? Porque a PGR foi aparelhada pelo bolsonarismo e se omitiu vergonhosamente. Quando faz alguma coisa é abrir uma apuração preliminar que fica lá em banho-maria durante anos, como eu tenho apontado aqui. E, aliás, recentemente saíram reportagens sobre a insatisfação dentro do Ministério Público Federal com essa forma do Augusto Aras de responder a pressões, abrindo uma apuração preliminar que depois não dá em nada. Agora, saiu notícia também na Cruzoé a respeito dos 7 meses em que está parado o inquérito sobre interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Aquele que coletou depoimento do Sérgio Moro, coletou depoimento do general Augusto Heleno, que chegou a dizer para a PF, não pôde mentir, poderia ter consequências graves, que o Jair Bolsonaro nunca tinha tido problema para mudar sua segurança física familiar. Ele que estava tentando fazer as pessoas otárias acreditarem que quando ele falou em trocar gente da segurança nossa, era gente da segurança física e não da força de segurança que é a Polícia Federal no Rio de Janeiro. O que ficava claro pelo contexto, pelas mensagens anteriores, posteriores, eu fiz todas as análises a respeito desse caso. Muito bem, esse inquérito está parado há 7 meses. Então as investigações sobre a sujeira bolsonarista, elas não andam. E os parlamentares têm a prerrogativa de investigar e devem investigar, porque é gravíssimo o que aconteceu e acontece até hoje. É um presidente da República que sabotou deliberadamente o combate à pandemia, ou, se você quiser preferir assim, preferiu como estratégia a disseminação do vírus, despreocupado com o número de mortes que ele espalharia também. E é necessário que tudo isso seja apurado e que ele seja responsabilizado. É muito grave, repito. A população brasileira, em centenas de milhares, está aí morrendo. Então, CPI da Covid é muito bem-vinda. Essa ampliação do escopo é uma tentativa do Bolsonaro sempre de tentar se limpar na alegada sujeira dos outros. É uma estratégia típica do bolsonarismo que não dá o braço a torcer, não assume as suas responsabilidades, vive do conflito. Ele deixa de enfrentar os problemas reais complexos para estabelecer esse tipo de polarização. Ele quer sempre uma comparação com alguém que seja igual ou pior do que ele, ou menos pior, mas que aí ele tenta turbinar para parecer muito pior, e para que as pessoas escolham ele, eventualmente até como um mal menor. Tudo o que ele faz é nesse sentido. E, obviamente, é preciso resistir a toda essa panaceia. Agora, se coletaram assinaturas, se vão fazer essa acoplagem ao requerimento original, que não, em tese, o requerimento de CPI, ele pode unir alguma coisa que seja realmente conexa, né? Esse limiar aí da investigação dos estados e municípios está realmente, do que está realmente relacionado ao pedido original ou que não está, pode acabar gerando uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito. Mas a intenção do Bolsonaro é conseguir um passe livre, é conseguir que a CPI ande, não aconteça nada, e que ele possa dizer na eleição de 2022, tentaram me investigar, não encontraram nada. Que ele ganhe um selo de inocência. Essa é a intenção deliberada dele. Há muitos outros aspectos a comentar a respeito desse caso, mas a gente vai indo aos poucos.